Saudações, alunos! Estamos começando mais uma aula de terceira série de ensino médio, mais uma aula de história, em que vamos abordar um dos maiores conflitos, se não o maior conflito que já houve no planeta Terra. Nós vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Qual que é o objetivo para a nossa aula de hoje? É justamente analisar as manobras iniciais, o momento de começo dessa grande guerra. Tá? Mas vamos aqui nos perguntar, você lembra de que forma o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha em 1933? Uma vez no poder, quais foram as primeiras ações do regime nazista? Você se recorda dessa informação dada em outras aulas? Bom, vamos lembrar aqui, após a crise de 1929, o Partido Nazista ganhou muita popularidade e chegou ao poder através de eleições democráticas para o parlamento alemão em 1933. Hitler já havia estabelecido a regra de que ele iria usar a maior arma da democracia, o voto, contra ela mesma. Lembre-se que os nazistas não gostavam desse negócio de república parlamentarista, democrática. Uma vez no poder, o Partido Nazista iniciou um processo de eliminação dos seus opositores políticos, censura aos meios de imprensa e perseguição a judeus e outras minorias étnicas e religiosas dentro da Alemanha. E assim eles vão estabelecer a sua ditadura, o seu controle autoritário sobre a Alemanha. Vocês já viram essa bandeira? Essa bandeira aqui é o símbolo da ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Você já se perguntou o que levou tantos países a se unirem em nome da paz, em nome da cooperação internacional, da solução pacífica dos conflitos? Bom, o que aconteceu foi uma grande guerra, que daí vai fazer as pessoas pensarem em soluções mais pacíficas. Questões e disputas mal resolvidas durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, levaram o mundo a uma nova guerra mundial. Assim, estudar a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, nos permite compreender a natureza de todos os conflitos que ocorreram na segunda metade do século XX e nos aproxima de compreender a atual conjuntura política do período em que estamos vivendo, que ainda somos herdeiros de muitos dos acordos que finalizaram essa grande guerra. Mas quais são os números da Segunda Guerra? Por que a gente fala que ela é tão grande assim? Bom, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito de todos os tempos. Envolveu mais de 70 países, 100 milhões de soldados e teve um custo de cerca de $1 trilhão. Países de diferentes correntes políticas e ideológicas uniram-se para enfrentar o militarismo e o expansionismo da Alemanha, da Itália e do Japão. Compreender o motivo do conflito ser chamado Segunda Guerra Mundial, ele envolveu direta e indiretamente quase todos os países. Você teve batalhas no Oceano Atlântico, na Europa, na Ásia, no Pacífico, até mesmo no Oceano Atlântico Sul, houveram batalhas navais. Entre outros números que a gente pode apontar aqui, o número de mortos é estimado em 60 milhões de pessoas que morreram nesse conflito. Boa parte não morreu no campo de batalha, pois eram civis. Milhões morreram em bombardeios aéreos, fuzilados por tropas de ocupação, asfixiados em câmara de gás ou pulverizados pelas bombas nucleares. Além, é claro, de todo o custo que você vai ter da falta de alimentos e falta de estrutura para a população civil. Então, o que é esse expansionismo que nós estamos falando? Bom, o Japão, ele procurava a conquista de territórios na Ásia, em busca de minerais e solos férteis. Vamos lembrar que o Japão é uma ilha e ela não tem muita riqueza mineral ou de matéria-prima para desenvolver toda a sua indústria. A Itália ampliou suas colônias na África, invadindo a Etiópia. E a Alemanha jogava uma guerra diplomática na formação da Grande Alemanha e avançava sem disparar um tiro. Avançou aí diplomaticamente, anexando novos territórios dentro da própria Europa. Percebeu que os movimentos dos países do eixo são anteriores à guerra? Ou seja, eles já estavam se preparando, já estavam procurando a estrutura necessária, equipando seus exércitos, conseguindo as matérias-primas e recursos estratégicos que eles precisariam para essa guerra. Um dos eventos que aconteceu antes dessa guerra foi a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre o ano de 1936 e 1939. Essa guerra aconteceu na Espanha entre republicanos e fascistas e levou, através da interferência da Alemanha
que interagiu nessa guerra chamada Operação Condor, tá, vai levar a uma ditadura do Francisco Franco. Esse aqui é um quadro muito famoso, é um quadro de protesto feito pelo grande pintor Pablo Picasso, tá, sobre o bombardeio da cidade de Guernica. É um quadro justamente que ele tenta denunciar os terrores dos bombardeios aéreos para a população civil. E esses bombardeios aéreos foram usados amplamente durante a Segunda Guerra Mundial, tanto pelo eixo quanto pelos aliados. Bom, em 23 de agosto de 1939, a Alemanha assinou um pacto de não agressão com a União Soviética, que ficou conhecido como Pacto Nazi-Soviético ou Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Com esse pacto, a Alemanha se preparava para que a União Soviética não se envolvesse na guerra que está por vir. Segundo esse pacto, a União Soviética ia ficar tranquila, não se envolveria em nenhum conflito europeu. E o acordo era de não se atacar por 10 anos, mas secretamente os dois países negociaram dividir a Polônia entre eles. A Alemanha e a União Soviética eram amigas, mas o Hitler não odiava comunistas, os bolcheviques, ele não tinha horror a isso. Como que ele faz um acordo com a União Soviética? Estratégia militar, estratégia diplomática, deixa isso para depois. Primeiro vamos fazer outras coisas na Europa. Tá? Mas vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Copie, responda e socialize com a turma. A imagem ao lado trata-se de uma sátira do Pacto de Não Agressão. Considerando a charge, que vocês podem ver aqui, toda a imagem feita, considerando a charge, responda. Se a Alemanha e a União Soviética eram inimigas, por que eles assinaram esse acordo? Vocês vão ter um tempo aí para pensar e eu já respondo.
Então, alunos, conseguiram analisar a charge, responder a atividade? Eu tenho uma sugestão de resposta aqui para a gente. O pacto de não agressão era extremamente importante para ambos os lados. O acordo servia para evitar um inimigo poderoso, que seria a União Soviética, logo no início do confronto, e também para concentrar as tropas apenas na frente ocidental da guerra. A União Soviética não entraria no confronto por causa das garantias desse acordo. Vamos lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve um grande problema que foi ter uma guerra de duas frentes. Isso é, tropas divididas no Ocidente, enfrentando a França e a Inglaterra, e no Oriente, também enfrentando a Rússia na época. Isso aqui era o que o Hitler procurava evitar. Primeiro vamos fazer uma frente no Ocidente e depois vamos fazer uma frente no Oriente. Vamos dividir por partes essa guerra. E aí você vai ter as primeiras conquistas alemãs que já antecederam aí esse confronto da Primeira Guerra Mundial. Que nós temos o quê? A ocupação militar da Renânia, que era proibida pelo Tratado de Versalhes, a ocupação da região do Sarre também. Nós vamos ter a anexação da Áustria em 1938, foi uma anexação pacífica, não houve troca de tiros, não houve enfrentamento militar. A ocupação dessa região dos Sudetos e, em seguida, a ocupação de todo o resto do país. Tá? E nós temos aqui o território da Prússia Oriental, que era cercado pela Polônia. Esse aqui é o chamado Corredor Polonês. Então, essas ocupações aqui já mostravam o expansionismo alemão antes mesmo da guerra ter início. Então, veja como ela já estava se preparando e já mostrava suas ambições, já mostrava suas garras. Isso vai levar, pessoal, a vários países europeus a procurarem uma política de apaziguamento. Isso quer dizer o quê, gente? Eles não queriam colocar a Europa numa grande guerra novamente. Então eles vão dar concessões ao Hitler. Preocupados em manter a paz na Europa, a França e a Inglaterra cederam a uma série de exigências territoriais alemãs e italianas. Hitler se utilizou dessa política para manter suas ambições. Como aqui nós temos a assinatura do Tratado de Munique, contando com franceses, contando com ingleses, com Benito Mussolini da Itália e Adolf Hitler. Esse acordo é o que passava a Tchecoslováquia para a Alemanha. Os europeus, os demais países europeus, eles acreditavam que se eles aceitassem as ambições de Hitler, ele ia se acalmar. Ele ia parar e ia ficar tudo à paz na Europa. Mas vamos então para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Em seu retorno a Londres, Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, foi recebido em triunfo e pronunciou sua famosa frase: "Creio que essa é a paz para a nossa época." Todavia, dentro do Partido Conservador, cresciam as críticas a essa política do apaziguamento. Como podemos descrever corretamente a política do apaziguamento? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram imaginar aí um bom argumento para descrever o que foi essa política do apaziguamento? Bom, eu tenho minha sugestão aqui de resposta para todos vocês. A política do apaziguamento pode ser descrita como os esforços da França e da Inglaterra em arranjar uma solução diplomática para as ambições territoriais da Alemanha, procurando assim evitar uma nova guerra na Europa. Mas as ambições da Alemanha eram muito maiores. Tá? Havia um clima da Alemanha de revanchismo também, principalmente contra a França. Então, apesar de a Inglaterra e a França cederem para a Alemanha sempre queria mais, sempre queria mais. E o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista vai permitir o aumento das ambições alemãs. Como? Com a invasão da Polônia. A Polônia é um território que eles também queriam ocupar novamente. Já era um território do antigo Império Alemão. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Lembre-se que no Tratado de Não Agressão havia um acordo de dividir a Polônia. A União Soviética também invadiu do outro lado. A Polônia foi invadida pelos dois lados ao mesmo tempo. Essa invasão da Polônia é o que vai fazer a Inglaterra e a França declararem no dia 3 de setembro guerra contra a Alemanha. Aqui é considerado o início da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar aqui que nesse início da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética não entra, ela só vai participar dessa guerra aqui depois. E ninguém vai declarar guerra contra ela pela invasão da Polônia, porque era muito inimigo para enfrentar também. Assim como Adolf Hitler quis deixar a União Soviética para depois, a Inglaterra e a França também não poderiam acumular tantos inimigos no momento inicial. Então a declaração de guerra foi apenas contra a Alemanha nazista, apesar da União Soviética também ter invadido a Polônia nesse momento. E vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Observe o mapa analisando as posições geográficas da Alemanha, da Polônia e da União Soviética e responda: qual o interesse da Alemanha sobre a Polônia? Então dê uma analisadinha aqui no mapa e eu já retorno com a resposta.
Então, alunos, respondido, qual que era o interesse da Alemanha, que nós temos aqui, ó, dividida com o território da Prússia Oriental, qual era o interesse da Alemanha na Polônia? Bom, gente, minha sugestão de resposta. Na Polônia, a intenção de Hitler era recuperar territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Sobretudo o chamado Corredor Polonês, que era aquela faixa entre o território da Prússia Oriental e o território da Alemanha, onde fica um grande porto que os poloneses chamam de Gdansk e os alemães chamavam de Danzig. Tá? Então, essa faixa de território polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental. Ou seja, o objetivo era interligar novamente a Prússia Oriental com o resto da Alemanha. E vai ser justamente nessa invasão que é deflagrado, é dado início ao evento que a gente chama de Segunda Guerra Mundial. Então, uma retomada. O que a gente viu na aula de hoje? Hitler aproveitou a política de apaziguamento para expandir o território alemão, diplomaticamente. O Pacto de Não Agressão, assinado entre a Alemanha e a União Soviética, era parte da estratégia de guerra. E, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Fato esse que é considerado o início da Segunda Guerra Mundial. Então, agradeço a presença de todos. Até a próxima!